Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 13 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas qual de vós, o que, pelo seu engenho, possa aumentar um côvado à sua estatura? Se as menores coisas estão acima do vosso poder, por que vos haveis de inquietar pelas outras? Lucas 12, 25 a 26. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. Achamo-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir a responsabilidade sem quitar-se com a lei? André Luiz, no livro Ação e Reação. Meta do dia: aceitar sem queixumes as aflições ou provas da vida, cultivando a fé em Deus e na sua justiça. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor e gratidão a Deus. Nós damos graças a Deus, nosso Pai, pelo dia. Nós damos graças a Deus pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo ar que respiramos, pelos animais, pelos pássaros. Nós damos graças a Deus pela nossa família, pelos parentes, pelos amigos, por todas as pessoas da humanidade. Nós damos graças a Deus por ter criado a terra tão bela para aqui habitar os desgarrados filhos de Eva. Bondoso Jesus, que o seu amor nos invada e que consigamos modificar-nos a nós mesmos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa. A reunião acontecerá às 7h pela plataforma Zoom. Queremos lembrar aos amigos que a Cucafras está cada dia mais perto de nós, né? Então, será em fevereiro, do dia 18 a dia 21. Então, você é o nosso convidado. Venha conhecer o que uma casa espírita faz. Quer fazer sua inscrição? Acesse o site www.concafras.com. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Mateus, capítulo 9, versículo 11. O banquete dos publicanos. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava as
os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam, em qualquer tempo e situação está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 137. Muito bem, meus amigos. Aqui mostra para nós que Jesus sempre esteve com as pessoas que encontravam-se à margem da sociedade. E aqui um exemplo são os pecadores e os publicanos. E com esses, Jesus banqueteava. Jesus estava sempre no meio deles, porque era um local que ele era bem aceito, bem recebido. As pessoas que viviam nos templos, elas não tinham a mente aberta para ouvir os ensinos de Jesus. Já eram vasos cheios, elas não tinham mais necessidade do conhecimento. E aí elas se cristalizaram em si mesmas, no seu egoísmo, no seu orgulho, na predominância de raça, para poder escravizar os demais. E aqui Jesus mostra que o reino dos céus é para aqueles que mais precisam. Se a gente for avaliar, olhar as bem-aventuranças, Jesus sempre estará acolhendo a todos nas bem-aventuranças. Jesus não faz distinção de pessoas, mas ele mostra que as pessoas mais sofridas é as que mais precisam ser auxiliadas, é as que precisam ser acolhidas, é por elas que devemos alimentar o sentimento de misericórdia. E Jesus, então, faz este alimento com os publicanos e pecadores antes do grande banquete, da festa da despedida, que foi a ceia da quinta-feira. Então, Jesus já ali previa que os dias estavam chegando ao fim. E ele precisava agora, nesse instante, comer com os amigos, com aqueles que acompanharam de perto. Então, Jesus mostra para todos nós a necessidade de nós comungarmos da vida dos outros, daqueles que precisam. Por isso que as casas espíritas deveriam ficar abertas para acolher tantas pessoas que precisam de socorro, precisam de auxílio. Então, se nossa casa ficasse aberta, ali com pessoas para orientar, para acolher, para dar o passe, então a gente poderia estar vivendo aqui o previsto por Jesus. Mas ainda não estamos nessa condição.
porque todos nós ainda precisamos trabalhar para nos mantermos no mundo material em que nós nos encontramos. Mas é muito importante, nos momentos em que nos encontramos abertos, abrir espaço para o acolhimento das pessoas que chegam. Não importa se elas vão chegar atrasadas, mas elas vão chegar no momento que elas mais precisam de ser acolhidas. E ali nós devemos acolhê-las, para ouvi-las, para apresentar Jesus, para dar o passe. E esses irmãos precisam de auxílio, assim como nós também precisamos e já precisamos e fomos acolhidos. Então, todos nós devemos estar de braços abertos para amparar a todos que precisam de ajuda. Então, que consigamos, meus amigos, buscar no exemplo do Mestre esse carinho por todos aqueles que estão à margem. E a margem aqui não no sentido da marginalidade negativa, mas que estão longe do socorro, longe dos auxílios dos governos. Muita gente nem sabe que existe auxílio. E às vezes elas nem têm acesso. Não têm nem acesso à saúde, à escola e à moradia. Então vamos abrir nossas mentes e buscar no Evangelho do Cristo esse aconchego para levar aos amigos a paz e a serenidade. Graças a Deus. Bondoso Jesus, que os ensinos desta manhã consigam provocar em nós transformações. E que, embasado no teu Evangelho, Jesus, nós consigamos desempenhar condições de auxílio e de amparo a tantos irmãos que buscam. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.